Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma parceria entre o CCBS, Centro de Ciências Biológicas e Saúde, e do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Esse evento tem como objetivo realizar um encontro com profissionais que atuam nos mais diversos setores da economia hoje ativa. Nossos agradecimentos ao diretor do CCBS, professor Jean Carlos, ao diretor do CCSA, professor Cláudio Parisi, e ao nosso reitor, doutor Marco Túlio. Também ao nosso doutor André Ricardo, diretor de Estratégia e Negócios. Agradeço também a participação dos nossos convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos. Dr. Aldemir Riso, médico do trabalho há 30 anos, MBA em programas de qualidade de vida nas organizações, coach em saúde e bem-estar. É coordenador da qualidade de vida e saúde, STUPS, do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Dr. Pércio de Deus, pesquisador do MAC Pesquisas, e do CNPq na área de neurociência, escritor. É médico psiquiatra do Serviço Médico do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Dr. Fabiano Fonseca, doutor em Psicologia Social e do Trabalho, orientador profissional de jovens e adultos. É coordenador do nosso curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar com vocês e com todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Eu sou a professora, mestra e doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou professora Andréa Dess, professora dos cursos de pós-graduação da universidade, especialista em gestão empresarial e neurociência, atuando no mercado em desenvolvimento das organizações e de pessoas desde 1989. Convido aqui agora, para nós é um prestígio ter o nosso capelão e reverendo, mestre Dr. Marcelo Coelho de Almeida, e gostaria que ele nos trouxesse as primeiras palavras para o nosso webinar. Seja muito bem-vindo, capelão. Eu agradeço muito, agradeço o privilégio de estar aqui ocupando essa mesa com tantas personalidades tão competentes aqui, como lido como lido pelo currículo, também a professora Andréia, mas principalmente porque são todos parceiros de trabalho, né? A gente tem, além de conhecer a competência e toda a formação da mesa, cada um de nós temos aí interações mútuas, né? Nas missões que cada um de nós tem no Mackenzie, no meu caso, na capelania. E uma das nossas missões é abrir os nossos eventos com uma reflexão bíblica que aponta para a nossa confessionalidade. E quando a gente olha o tema do nosso webinar, a gente está bem radicado e arraigado naquilo que nós cremos, naquilo que nós confessamos em termos de fé cristã reformada, principalmente porque é baseado na palavra de Deus e na Bíblia. E eu queria trazer aqui um episódio da história de vida do apóstolo Paulo, que muito nos remete ao que certamente motivou esse webinar e certamente também fará parte do seu conteúdo aí das explanações que nós teremos, que tem a ver com o cuidado com os nossos colaboradores do ponto de vista da saúde mental. A história se passou numa das viagens missionárias de Paulo, quando ele enfrentou várias oposições em algumas cidades da Macedônia, lá na Ásia, e ele foi confortado com uma ação específica da igreja que enviou um amigo para estar do seu lado numa hora tão difícil. Eu vou fazer a leitura e já caminhar para o final da minha reflexão.
mas o episódio está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 5, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Veja que a proposta de podermos cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos colegas de trabalho, no que diz respeito à saúde mental, sobretudo em dias de tribulações, em dias tão difíceis, é absolutamente importante quando considerado, por exemplo, o elemento humano, né? O elemento de nós, quando formos buscar uma ajuda, formos reconhecer que a instituição tem um olhar de cuidado sobre a nossa saúde mental, a gente, como se simbolicamente adentrasse por uma porta, do lado de lá dessa porta, a gente vai ver o doutor Aldemir, a gente vai ver o doutor Pércio, a gente vai ver o doutor Fabiano, a gente vai ver um psicólogo, a gente vai ver uma auxiliar de enfermagem, a gente vai ver uma enfermeira, a gente vai ver um outro médico. Ou seja, a gente vai ver gente como a gente vai ver pessoas que têm a sua missão, mas que por causa do contato humano, de amizade, de carinho, e tudo isso eu falo até com uma certa emoção, porque é isso que eu encontro quando converso com o doutor Aldemir, é isso que encontro quando converso com o doutor Pércio, é isso que nós temos na nossa interação, que ainda é muito pequena, mas já muito frutífera com o doutor Fabiano, porque isso é Mackenzie. E esse elemento humano, esse elemento pessoal, é exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava aflito por causa dos problemas externos. Nós hoje estamos aflitos por causa dos problemas externos, de uma pandemia sem precedentes que assola o mundo e o nosso país. Mas nós temos temores por dentro. Cada um sabe o que tem no coração. Cada um sabe a dor que carrega. E como é importante quando a gente está em uma instituição cujas pessoas realmente se importam com aquilo que está por dentro em nossos corações. E como que é a solução para isso? Claro que esse webinar ele vai nos trazer elementos, caminhos, propostas, relatórios, sem dúvida nenhuma. Mas o que fez toda a diferença ali no apóstolo Paulo, eu posso relatar todas as vezes que encaminho alunos, que encaminham funcionários para o trato do nosso serviço médico, do serviço psicológico, eu percebo isso, que é a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi confortado quando ele viu um amigo chegar, que foi o Tito. E ele recebeu esse carinho por parte daquele que tinha uma missão, porém, houve ali um abraço, houve ali um relato de alguém que estava do outro lado lá chorando, ou esperando por saudades, enviando abraços e carinhos e assim por diante. Então, eu queria deixar essa palavra que isso tem tudo a ver com a nossa confessionalidade. A gente sabe disso quando a gente conversa com os nossos colaboradores. É diferente trabalhar no Mackenzie. É diferente estar numa instituição que realmente se importa. Então, eu quero deixar esse elemento como um elemento basilar daquilo que nós cremos. Nós cremos num Deus que conforta os abatidos, que cuida dos que precisam de cuidado, mas ele usa para isso pessoas, pessoas humanas, pessoas que têm carne e osso, pessoas que têm coração, pessoas que têm olhar, que têm sorriso, que têm saudade, que têm lágrimas e que se importam uns com os outros. Que Deus nos abençoe, nos guarde, abençoe esse evento, né? E, sobretudo, os resultados que nós esperamos ouvir e obter de uma proposta como essa, professora Andréa. Muito obrigado pela honra de convidar a capelania, e eu falo aqui também em nome do nosso chanceler, que é uma honra podermos participar
e abrir esse evento em nome da chancelaria. E para nós é uma honra tê-lo conosco. O senhor realmente deixou o nosso coração mais aquecido, nossa fé. Eu sempre acredito que a esperança está na nossa fé e no nosso coração. E tenho a certeza que o senhor cumpriu essa missão, aqueceu o nosso coração. Somos muito gratos. Muito obrigado, reverendo. Obrigado. Convido o senhor aí para ficar conosco, né? Eu vou sair da plataforma e vou assistir, tá bom? Ok. Muito obrigada. O objetivo do nosso encontro, então, é falar sobre a importância da saúde mental nas organizações como um todo. E eu queria, a princípio, chamar o doutor Aldemir, né, para a gente conversar sobre um assunto muito importante, inicialmente. Doutor, o Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, chegando a 9,3% da população, sendo que 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Outros dados ainda da OMS também indicam que entre 35% e 50% dos pacientes com transtornos mentais em países de alta renda não recebem tratamento adequado. Nos países de baixa e média renda, o percentual é ainda maior, ficando entre 76% a 85% de pessoas que não conseguem cuidar desses transtornos. Ainda de acordo com a entidade internacional, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. E 90% das vezes, esse caso está associado a algum distúrbio mental. Doutor Aldemir, qual que é a importância da gente ter um órgão, né, de a gente ter uma área que realmente esteja preocupada com a saúde mental nas organizações? Como que o senhor percebe isso, né? Como que o senhor vivencia isso? Doutor Aldemir, o seu microfone está desligado. É isso mesmo. Pronto. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, a Mackenzie Soluções, a professora Andréia, e o que você colocou, Andréia, realmente é o mal do século, né? Nós viramos o século. E dentro das especialidades médicas, né, a psiquiatria foi uma especialidade que evoluiu muito, né, nesse novo século XXI. Por quê? Porque com o advento da internet, da comunicação acelerada, do excesso de informações, tá, o ser humano se viu despreparado para absorver e digerir essa velocidade de informações e de como se comportar mediante todos esses desafios. E a vida da gente, ela é composta de vários setores. Nós temos a família, os amigos e, principalmente, o trabalho, né? Eu digo principalmente porque, na maioria dos casos, você passa, no mínimo, metade da sua vida trabalhando. Quer presencial, quer em casa, de alguma maneira você vai atrás do seu sustento e vai providenciar para que sua família tenha uma boa vida através disso. Então, no trabalho, é muito importante que as empresas, as organizações, prestem atenção. Desde a Revolução Industrial do século XVIII, vamos dizer assim, a saúde do funcionário foi ganhando proporções variadas. Primeiro se preocupou com o físico da pessoa. Aí vieram as doenças ortomoleculares, as lesões de esforços repetitivos, né? E a doença mental chegou agora por último, né? Por quê? Porque realmente a saúde física da pessoa até estava em ordem, a ergonomia até estava em ordem. As pessoas se preocupam, né? As empresas se preocupam, principalmente para não gerar passivos trabalhistas, né? Doenças ocupacionais. Eu, como médico do trabalho, tenho muita preocupação, junto da minha engenharia do trabalho,
de estarmos prestando atenção no físico, nas lesões físicas que o trabalho pode encadear. Passado isso, resolvido isso, a atenção se voltou para quê? Para justamente o aspecto psicológico, o aspecto emocional e a saúde mental dos trabalhadores. Foi notado, como você mesmo apresentou esses dados, e eu acho até que esses dados estão subestimados, vamos dizer assim, pela OMS, né? Porque aqui no Brasil todos os dados são insuficientes, vamos dizer assim. Suicídios ocorrem muito mais, a gente sabe disso, e esse quantitativo de suicídios que é noticiado é subestimado, tá? Então, tem que se prestar atenção. O Pércio, psiquiatra, vai poder falar isso mais tarde, daqui a pouquinho, e realmente as empresas voltaram a sua atenção até na produtividade, como você disse, né? Eu fiz um curso de MBA, de Programas de Qualidade de Vida nas Organizações. Primeira aula que a gente aprende é o quê? É que tudo começa na diretiva da organização. Se não houver um interesse da própria empresa em trabalhar para a saúde do seu funcionário, não há programa que vai vingar, não há programa que vai se sustentar, né? Então, o empresário ele precisa ter em mente que a saúde do funcionário é muito importante. Eu já trabalhei em empresas que o presidente da empresa, ele se preocupava diretamente com o cliente da empresa. E isso é um erro. Ele deixava o funcionário dele no fim da fila. Então, primeiro vinham os clientes, depois vinham os bens móveis, os bens imóveis e, por último, os funcionários. Resultado, a empresa foi vendida por uma multinacional porque não conseguia alavancar o progresso dentro dela, né? Então, existe uma frase muito famosa na medicina do trabalho e nas organizações. Agora, você deve cuidar do seu funcionário, porque o seu funcionário vai cuidar do seu cliente. Isso é muito importante. No Mackenzie, existe essa mentalidade, existe essa preocupação, e o Mackenzie se tornou pioneiro, né? Junto com a universidade, criando um setor chamado de PROATO, para dar atendimento ao aluno e ao funcionário que apresente qualquer dificuldade de adaptação, tanto na escola quanto no trabalho. E o Dr. Pércio, nós tivemos a felicidade de contratá-lo como médico psiquiatra do nosso Serviço Médico de Saúde Ocupacional, justamente para dar essa atenção à saúde mental. E tivemos melhoras expressivas dos afastamentos por código CID, Código Internacional de Doenças F, que é o código que diz respeito às doenças psiquiátricas em geral, né? Tivemos uma redução muito grande, e isso não é só em dias perdidos trabalhados, isso se traduz em dinheiro. A empresa perde dinheiro com o funcionário afastado, porque ela está pagando esses dias não trabalhados, certo? E isso nós fazemos, o Serviço Médico do Mackenzie faz relatórios mensais e mostra para a diretoria, tá, para a presidência, o quanto se perdeu em atestados médicos e quais foram os casos que a gente notou mais ocorrências, e a psiquiatria tem caído. Tivemos no final, no começo de 2020, final de 2019, o advento do início da pandemia, e aí tudo virou de cabeça para baixo, né? Veio o teletrabalho, veio um novo modo de se comportar, veio um novo modo de agir, né? E aquele temor que todos tenham, né? De como que vai ficar o meu emprego. Nisso também a empresa tem que dar o sustento e a base para que o funcionário trabalhe bem, trabalhe tranquilo e tenha sua saúde emocional equilibrada para poder desempenhar um bom trabalho, até em home office, até em teletrabalho. Os que trabalharam presencialmente, com medo também, casos de ansiedade, né? Aquele temor de pegar a doença, pegar a Covid-19, porque saiu de casa e foi trabalhar, isso nós vivenciamos no nosso dia a dia no serviço médico,
tá? Mas o Mackenzie foi pioneiro também no sentido de criar comitês para providenciar todo o apoio e toda a infraestrutura para se minimizar a contaminação pelo vírus da Covid-19. Então, o campus todo, em todas as unidades do Mackenzie, no Brasil inteiro, está preparado para a volta dos alunos, está com segurança, com todos os protocolos estabelecidos, para que a pessoa, uma vez segura fisicamente, ela tenha a sua saúde mental também equilibrada. Então, é isso. É a empresa entender primeiro que nós vivemos um novo tempo. E a saúde física acabou até ficando em segundo plano em prol da saúde mental, com o advento dessa pandemia. A vida vai voltar ao normal? Vai voltar ao normal. Vamos voltar a viver um novo normal? Ninguém sabe como que vai ser, né? O ano passado a gente dizia, em 2021 tudo volta ao normal. Nós já estamos falando que em 2022 tudo vai voltar ao normal. Mas agora, com o advento das vacinas, né? A vacinação em massa, quando nós tivermos um patamar de 70% da população brasileira vacinada, aí nós vamos poder falar em normalidade novamente e segurança, né? E é isso. Eu acho que nós temos essa preocupação, né? O Mackenzie tem um médico psiquiatra, eu tive em 2019 uma palestra na Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e quando eu coloquei que o Mackenzie tinha um médico psiquiatra contratado, nossa, ficou todo mundo abismado, ficou todo mundo interessado. Mas como isso? Qual que é o retorno? Eu falei, gente, posso mostrar que o retorno é o melhor possível. Realmente vale o investimento. A saúde mental é importante. E, além de tudo, ela aponta aonde está o conflito. Porque quando o funcionário chega para o Pércio, e nós temos reuniões periódicas, o Pércio ele expõe, fala, aquele funcionário está com aquele problema pontual por causa disso, 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 disso. E nós vamos atrás. Nem que tenhamos que convocar um gestor, convocar um gerente, convocar um coordenador e conversar a respeito, né? Às vezes o problema não é o funcionário, é o coordenador dele, é o gestor dele. Nós não precisamos tratar a causa, nós vamos tratar o início, né? O causador do conflito. E isso é muito importante dentro de uma empresa, porque instaura um bom ambiente de trabalho. E a saúde, por definição, é isso. É física e mental, espiritual, financeira e emocional. É isso. Obrigada, doutor Aldemir. Doutor Pércio, é nítido e notório em todas as pesquisas, né, que a gente percebe a depressão e o burnout, né, o esgotamento mental voltado ao trabalho, como indicadores de autoafastamento hoje das pessoas, né, ao mercado de trabalho. O senhor acredita que o trato com o gestor, né, o desgaste justamente do gestor, dos relacionamentos, a forma de cobrança, tem influenciado nesses índices tão altos? O que o senhor pensa sobre o assunto? Isso acontece, não acontece? Porque a gente lê nas pesquisas, mas percebe realmente que esse trato, principalmente, né, de condução desse gestor, e até o estresse realmente do relacionamento entre as pessoas, a senhora acredita que realmente é uma das causas que causam esses índices tão altos? Seja bem-vindo. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Boa noite, Aldemir. É um prazer estar aqui falando com vocês. A sua pergunta foi muito ampla, né? E, na realidade, depressão sempre existiu. 3 em cada 10 pessoas do mundo terão ou tiveram um quadro depressivo. Só que a depressão e o estresse teve realmente um aumento muito significativo. Para dar uma ideia aos empresários que estão nos escutando, os gastos diretos e indiretos com doenças mentais, 2,5 trilhões de dólares. É muito. Só aqui no Brasil, só com depressão, as empresas gastam 68 bilhões de dólares.
E, segundo o ISMA, International Stress Management Association, a má gestão, e aí chegamos na segunda parte da sua pergunta, a má gestão do estresse, a má gestão de casos que acabam se tornando burnout ou depressão, custa 80 bi por ano às empresas do Brasil. 37% das empresas brasileiras relataram, no período Covid, um aumento expressivo, mais de 40% em depressão, mais de 40% em pânico, mais de 40% de distúrbios do sono, ansiedade, você já deu o dado, 90% quase por cento, uma coisa absurda. E ainda temos burnout, ainda temos outros quadros que nos assolam. E isto tem a ver com vários fatores, porque tudo em medicina é multicausal. Então, nós temos que considerar que o nível de ameaça aumentou. O ser humano vivia uma ilusão de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acabar bem, que eu vou chegar em casa hoje, e essa falsa segurança, porque é totalmente falsa, ela foi abalada por um vírus que não é controlável nem pelos métodos mais modernos da ciência. A vacina previne a eclosão ou explodir a doença, mas não previne a infecção. Então, a ciência ainda está apanhando. E, de repente, o ser humano se viu muito mais ameaçado. Com isso tudo que o Aldemir falou muito bem, ninguém estava preparado para isso, nós tivemos consequências sociais, desemprego, queda de renda, ou seja, houve ameaça por todos os lados do ser humano. Frente à ameaça, o ser humano vai tomar posições diferentes, né? Mas quem tem muita resiliência, esse termo é muito utilizado hoje, muita resistência à pressão, consegue aguentar um pouco mais. Quem tem outros instrumentos de defesa, culturais, educacionais, religiosos. Agora, a maioria da população ficou extremamente acuada e o índice de doença mental virou... Há um autor, que é o diretor da organização da OMS, e ele diz que nós precisamos nos preparar para a próxima pandemia, que será a pandemia de doenças mentais, porque ela está explodindo no mundo inteiro, dado a toda esses dados que cercam a pandemia e o novo amanhã e o dia de hoje, gente passando fome, desempregada. Nem todos são como o Mackenzie, que preservaram seus funcionários, que investem nos seus funcionários. O Aldemir já falou isso, é a pura verdade. Nós defendemos os nossos funcionários, acolhemos, recebemos, mas houve uma explosão, sim, e muito disso tem a ver com o gestor. Porque o gestor devia entender um pouco dos conceitos modernos de neuroliderança, de neurociência. O cérebro, já vou terminar, o cérebro pode ser comparado a um computador. Ele é um processador de dados, ele tem banco de memória, ele tem energia, ele tem sistemas funcionais, etc. Mas ele tem uma série de limitações, e o cérebro também. E as neurociências mostraram só um aspecto, que são muitos para nós abordarmos, que o cérebro não distingue a dor física, a região de alerta do cérebro, da dor emocional. O cérebro reage da mesma forma se a pessoa levar um tapa na cara ou se for humilhado ou menosprezado. Então, isso são dados que podem dar ao líder, ao gestor, novas ferramentas para gerir a sua turma, o seu trabalho, o seu grupo, que é empatia, confiança, justiça. São uma série de pontos que David Rock postou, um grande neurocientista, mas que depois, se der tempo, nós voltaremos a falar. Mas é muito importante o líder se alinhar com as novas posturas de neuroliderança, não aquela postura autoritária de cobrança excessiva que gera uma excessiva doença com afastamento de trabalho, e aí vem os custos de afastamento, custos indiretos, e treinar uma nova equipe. O Aldemir já discursou sobre isso. Então, se os gestores
tiverem essas informações, essas ferramentas em mão, eles vão poder gerir, claro que vão ter que fazer algumas modificações da sua maneira de gerir, que é o que a Aldemir faz muito sabiamente, quando chega uma cliente lá reclamando, 2 clientes, 3 clientes do mesmo setor, nós temos essa liberdade. Falei, chefe, Aldemir, a coisa está complicada lá em cima. E existe essa liberdade do Mackenzie do Aldemir chamar o gestor, conversar, mostrar uma dificuldade de gestão e com muito entendimento e muito respeito. Veja, nós vamos mexendo na liderança, em aspectos que o líder, para ser líder mesmo, tem que ter, ele tem que ser admirado e a sua liderança tem que ser aceita de uma maneira confortável e empática. Obrigada, doutor. Sábias palavras. Doutor Fabiano, eu queria perguntar, trazer uma questão sensível para o senhor, né? Existe, né, apesar de toda a demanda e da importância trazida também pelo doutor Aldemir, né, pelo doutor Pércio, existe um certo ainda preconceito das pessoas buscarem amparo da saúde, de medo de como elas vão ser percebidas, do que os colegas vão falar, né? Medo mesmo, né? Um preconceito mesmo do outro, né? Da interpretação do outro. Então, eu queria justamente pedir para o senhor comentar sobre isso, né? De como passar, né? Vencer essa barreira do preconceito. E uma coisa importante também, na verdade, eu tenho 3 questões para o senhor, tá? E 3 em 1, tá, doutor? Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre o preconceito, falasse da diferença da psicologia para a psiquiatria, quando que devemos procurar um, como devemos procurar outro. E uma coisa muito latente que acontece, eu vou falar mais como gestora mesmo de processos, e que eu percebo nas organizações, o limite entre o gestor e você buscar ajuda da saúde. Será que o gestor ele pode dar um diagnóstico precoce, de eu vou ter que afastar esse colaborador ou não, né? Ele deveria ter esta propriedade, fazer isso? Ou como deveria ser correto fazer esse encaminhamento? Seja bem-vindo, doutor. Andréia, boa noite. Boa noite, Aldemir, Pércio. Boa noite quem está assistindo, ouvindo a gente. Fico contente de poder participar e de ajudar na discussão. E acho que são perguntas muito boas, pertinentes para a gente refletir nessa questão da saúde mental no mundo organizacional, no mundo das organizações. Acho que até uma das perguntas que foram feitas aí no bate-papo se articulam no chat com o que você comentou, André, é um pouco essa questão do estigma, ou de um certo preconceito, ou de um certo receio em procurar ajuda. Até porque, como o próprio Aldemir e o Pércio comentaram, muitas vezes o acesso a esse serviço de saúde ele não é disponibilizado pelas organizações. Quando a gente pensa em saúde do trabalhador, é importante que a gente consiga ter um acesso facilitado a esses serviços de saúde, seja dentro da instituição, seja com parcerias que sejam estabelecidas. Então, eu entendo, sim, que é verdade, você falou que existe um preconceito, existe uma ideia de que eu vou adiar, ou de que isso vai passar, de que o que eu estou sentindo não vai se manter, não vai se sustentar com o tempo, isso vai acabar deixando de existir, mas muitas vezes não deixam. Às vezes pode ser, sim, momentâneo, simultâneo, e de fato se resolver com uma outra situação, uma outra intervenção mais pontual, mas muitas vezes não. Então é importante romper o estigma, o preconceito, quanto a essa questão da ajuda a quem está sofrendo algum tipo de dificuldade, transtorno psíquico, psiquiátrico, para que procure ajuda. E eu acho que isso tem que ser cada vez mais incorporado na leitura do gestor do mundo, do trabalho, até para que não chegue aos dados e os números que estão sendo retratados, aí, o prejuízo enorme que a organização pode ter. Trabalhar com prevenção é muito mais barato e muito mais humano do que esperar o colaborador ou a colaboradora adoecer. E aí você vai ter de procurar uma outra pessoa para ocupar aquele lugar, e é terrível. E você cria um problema, muitas vezes, que é social, que é muito maior do que só na organização ou só para a pessoa. Na questão da diferença da psiquiatria e da psicologia,
Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: primeiro, o ideal, né, e muitas vezes a gente acaba trabalhando em conjunto. Então, o psiquiatra ele faz intervenções junto da psicóloga do psicólogo. Então, não tem são leituras complementares. Uma coisa que eu acho que ajuda um pouco a pensar é que a gente vai lidar com aspectos parecidos. A diferença é que o psiquiatra, muitas vezes, ele vai olhar do ponto de vista do corpo. O que no corpo não está funcionando bem que pode produzir determinados sintomas, ou determinadas situações, ou determinadas manifestações. Enquanto psicólogo, ele não vai olhar para o corpo. Óbvio que ele vai olhar para o corpo também, né? Mas não é o primeiro olhar. O primeiro olhar é para o afeto, é para o comportamento, é para as emoções, e entender desse ponto de vista, para a cognição, para o pensamento, desse ponto de vista, o que não está funcionando bem no sujeito. Mas eu entendo que a atuação ela tem que ser conjunta. É importante que a gente trabalhe junto. Da mesma maneira, óbvio que aí isso é uma linha geral de divisão. Tem psiquiatras que vão trabalhar do ponto de vista dos afetos, das emoções, como tem psicólogos que também vão conseguir fazer leituras corporais, também bastante importante. Mas eu acho que o ponto principal é, na verdade, a convergência de atuação conjunta dos dois. E acho, assim, que a atuação ela tem que ser sempre interdisciplinar para a gente conseguir encontrar melhores resultados, né? Não dá para a gente pensar em intervenções que elas sejam pontuais ou descontextualizadas. A tua última pergunta agora eu esqueci, André. Era do limite do gestor, porque ainda a gente percebe, doutor Fabiano, né, que o gestor às vezes quer diagnosticar, não quer julgar, né? Mas aí ele fala, eu tenho que afastar aquele funcionário. Não seria aconselhável buscar um apoio de um especialista da saúde? Porque às vezes ele não pode estar motivado ali com uma entrega ou não. Por isso que eu gostaria de ouvir a fala do senhor, por favor. É fundamental. Óbvio que o gestor, ele tem, muitas vezes, a leitura que ele vai ter é do resultado do desempenho do colaborador, da colaboradora. Ele vai olhar o desempenho, o que não está funcionando. Ele não consegue ter uma visão de saúde mental muitas vezes mais ampla. Óbvio que é importante ele também estar atento a isso. Aqui não tá, há um comportamento que é diferente, de repente, dificuldade de interação, a dificuldade de entrega de resultados, que de repente eu espero que ele tenha, que ele não tem. Mas o gestor diagnosticar, de fato, não é adequado. Porque, apesar dele estar muito preparado para lidar com os aspectos humanos, com os aspectos de relacionamento, com os aspectos do desempenho no trabalho, eu não consigo ter formação, muitas vezes, para fazer essa leitura mais ampla. E aí precisa fazer um diálogo com um especialista. E às vezes, doutor, não é a área dele a saúde, né? E muitas vezes eu percebo assim, não sei se eu posso dizer assim, vou falar, né? Mas um atropelo em achar que é uma doença e às vezes é um desgaste ali de relacionamento, né? Por isso que eu falei que era uma questão sensível que eu ia jogar para o senhor tocar. Não, mas de fato é uma questão sensível, né? Acho que a gente trouxe essa questão até de quantas vezes um determinado comportamento não pode ser individualizado, entendido fora do contexto do trabalho. A gente sempre tem que conseguir entender esse contexto. E muitas vezes o gestor não tem essa leitura. E óbvio que não é assim. Óbvio que tem excelentes gestores, tenho certeza que aqui ouvindo a gente, tem gente que trabalha muito bem com as ferramentas e as estratégias de gestão, mas tem limites. Eu acho que o importante é de conseguir perceber qual que é o meu limite, até onde eu consigo ler o fenômeno, e onde eu não consigo, aí é fundamental realmente pedir ajuda. Exatamente. Obrigada, doutor Fabiano. Doutor Aldemir, vou jogar a batata para o senhor agora. Né? Aliás, queria agradecer a todos que estão participando aí conosco, né? A Leônidas Valverde, ela traz até um pouco do que o doutor Fabiano até entrou no assunto, né? Seria importante a inserção de outros profissionais de saúde no atendimento de demandas de saúde mental, né? E que temos que considerar que o ser humano, em seus aspectos biopsicossociais, muito bem colocado, as múltiplas variáveis que envolvem a complexidade discutida. E aí do estigma que justamente, né, existe ainda nas organizações. Eu queria que o senhor conversasse um pouco conosco, doutor Aldemir, falando o seguinte, né, a área da saúde, né, até se a gente olhar para a psiquiatria,
Muitas vezes o psiquiatra ou esse médico, né, que está ajudando na clínica, ele pode apoiar esses gestores para desenvolver essas competências essenciais ou dar apoio a esses conflitos, ser um mediador, porque foi a questão que eu trouxe para o doutor Fabiano, né, é sensível muitas vezes o gestor falar eu preciso afastar, né, esse profissional que está ali naquele ambiente organizacional, ele pode ser o apoio para esse gestor, para ele, de repente, buscar essas informações e tomar a sua decisão. Pode ser, né, obter dados, um conselho, né, até uma ajuda realmente voltada à área da saúde. Sim, André, não só pode, como deve, né? O setor médico da empresa, e a gente aí calcula uma empresa de médio para grande porte, que comporte um serviço médico mínimo, né? O médico ele não pode se ater só, por exemplo, às doenças profissionais físicas, né? É o que eu disse, o conceito agora é muito mais amplo da saúde ocupacional, né? O trabalho faz parte da vida da pessoa, né? E uma importante fatia da vida dele é desenvolvida no trabalho. Então, ferramentas têm que ser disponibilizadas para esses gestores, tá? E as portas têm que estar abertas, o próprio Pércio já falou, o serviço médico é um setor de acolhimento, não só de funcionário, mas principalmente dos gestores, né? Neste ano de pandemia, por exemplo, eu e o Pércio tivemos o prazer de participar de alguns eventos, né, da SUP, né, da Superintendência de Desenvolvimento Humano, trabalhando também o aspecto emocional. Nós fizemos uma palestra sobre o encontro, né, não foi nenhuma palestra, foi um encontro sobre resiliência. E fez tamanho sucesso que nós tivemos que repetir isso, né, Pércio? Um tempo depois para dar continuidade ao tema resiliência, porque as pessoas começaram a vestir a camisa, né? E procurar, eu também quero, onde é que eu compro isso? Não é assim, mas, né, a gente expõe e mostra como o próprio Fabiano também falou, né? A gente tem que proporcionar ajuda e ensinar, né, demonstrar que o comportamento de um gestor, a forma como ele administra o seu setor é muito importante na saúde emocional do setor dele, que acaba repercutindo no setor, em todos os setores, aliás, da empresa, né? Então, isso é muito importante. É o serviço médico estar aberto, acolhendo não só funcionários, mas como gestores. E entender que doença emocional, vamos dizer assim, doença emocional, porque eu já não gosto nem mais da expressão doença psiquiátrica pelo conceito antigo, né? Tem muito gestor que ainda trabalha, esse negócio de depressão é frescura. Não, gente, depressão leva ao suicídio. Suicídio não é um ato de covardia, é um ato de desespero. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E foi numas ameaças de suicídio que foi criado o Departamento de Psiquiatria de Ajuda Psicológica ao aluno e ao funcionário, há 3 anos atrás. E nós só colhemos bons frutos dessa iniciativa nossa. Então, é muito importante. O Mackenzie ainda tem a facilidade agora, esse ano, foi inaugurada a Academia Corporativa para Funcionários, onde está disponível cursos, vários cursos até, de neurociências, de comunicação não violenta, que é muito importante. É um tema, comunicação não violenta, que todo gestor deveria fazer. Isso é muito importante. De como ele determina. Eu, como médico, logo que eu me formei, eu tive uma formação militar. Eu fui para o Exército, ser médico do Exército. E realmente é um mundo que não faz parte das corporações modernas. Porque lá é uma hierarquia forçada, certo? É muito clara. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Ponto. Não existe o argumento ou contra-argumento. E nas empresas modernas, todo
administrador, todo gestor, todo coordenador, ele tem que estar aberto ao feedback do seu funcionário. Isso é muito importante. E o funcionário tem que ter a certeza de que ele vai ser ouvido quando der esse feedback. E isso é muito importante. E no Mackenzie nós temos esse tipo de pensamento e esse tipo de gestão. E o serviço médico se torna importante cuidando da saúde do seu funcionário nesse sentido. Doença emocional não é frescura. Ela dá prejuízo para a empresa. Então, o gestor tem que prestar atenção na saúde emocional do seu trabalhador. É isso. Obrigada, doutor Aldemir. Doutor Pércio, somos dois apaixonados pela neuroliderança e pela neurociência. Somos dois malucos tentando falar para as pessoas da importância da higiene, do pensar. Doutor Fabiano até deu risada, não sei se isso é bom ou se é ruim, se ele é nosso parceiro ou não nessa aí, né? Mas nós somos dois loucos aí tentando falar de sinapse, de neuroplasticidade, né? Justamente da neurogênese, somos capazes de sermos outros ou não. Conta um pouquinho para a gente, até porque nós temos no nosso portfólio, né, aí do Mackenzie Soluções, programas in company para trabalhar tudo isso, inclusive que o doutor Aldemir falou, né? Nós temos cursos de resiliência, nós temos cursos de comunicação não violenta, de comunicação empática, mas, doutor Pércio, né, a pérola que esquenta o coração de neuroliderança. Você não queria comentar um pouquinho sobre a importância desse novo gestor para essa sociedade 5.0, né? De até, né, o Daniel está falando aqui, né, da síndrome de burnout, né? De como, na verdade, a neuroliderança poderia contribuir se os gestores aderissem a esse novo comportamento, como o doutor Fabiano falou, da importância da prevenção. Será que se os nossos gestores aprendessem novas formas, primeiro reconhecessem, né, quem são, para depois, de repente, tentar fazer diferente, melhoraria todos esses índices que nós falamos, doutor? Olha, Andréia, uma pergunta muito complexa, mas maravilhosa. Sou apaixonado realmente por neurociências e eu vou pegar um gancho da resposta do Dr. Fabiano. Eu trabalho com neurociências e psiquiatria. Eu não receito ginecologia. O Aldemir sabe disso. Ele entende muito do assunto. Então, o gestor tem que ter consciência do seu limite. Eu tenho consciência na medicina, isso é muito clara. Eu não extrapolo o meu limite. Outra coisa, completando o que o Fabiano falou, que entra já na sua pergunta, é que a equipe ela é multidisciplinar, ela interage. No PROACTO, por exemplo, que é um modelo para as empresas, nós temos psicólogo, mais de um, temos a mim, que sou psiquiatra, temos o capelão, orientador espiritual. Então, é uma equipe de acolhimento a quem está sofrendo, a quem está tendo problema. Agora, isto é possível se o gestor enxergar que esse indivíduo ele tem um cérebro, esse cérebro, como um órgão, tem uma série de leis de funcionamento. E nem sempre o gestor tem essa formação, o entendimento das neurociências, que começou há muito tempo, mas está muito desenvolvido e muito difundido, e várias empresas já investem em grupos de prevenção, em grupos com psicólogos, com psiquiatras atendendo, como existe no Mackenzie. O cérebro, ele é um órgão que tem limites. E se ele extrapolar o limite, por exemplo, de processamento de dados dia, ele vai entrar no que a gente chama de estresse ou cansaço mental. O cérebro gasta muito mais energia, neurociência, com o funcionamento consciente do que com toda a área automática ou não consciente. O cérebro tem uma resistência a mudanças. Por quê? Porque isso vai demandar energia. Então, é mais fácil ensinar um caminho novo do que fazer um funcionário desaprender um caminho antigo. O cérebro está muito atento à ameaça. E aqui eu vou falar Doutor Pércio, só tem um problema. Sabe por que as pessoas não cuidam do cérebro? O senhor quer saber? Porque a gente... É engraçado isso, né? Mas as pessoas cuidam de tudo que é visível ao outro.
Então, fazem botox, com todo respeito, vai para academia, usa roupa bonita, mas como o cérebro não é algo que a gente enxerga, muitas vezes as pessoas não priorizam, né, doutor? E tem Verdade. aquilo do estigma, do preconceito ainda, da busca, né? Então, eu falo, gente, o doutor Fabiano Rio, aquela hora, eu passei mal quando eu fiz neurociência, porque eu fiz neurociência raiz mesmo, dissecando o cérebro, eu não era da área da biologia, entender aquilo para mim foi muito difícil, mas por outro lado foi um mundo maravilhoso para mim, dar mais valor, porque era uma ignorância para mim também, doutor, né? E quando eu vi o quanto isso pode causar, me corrija se eu estiver errado, né? Mas quantos neurônios nós temos no intestino, né? Qual que é a capacidade que a gente tem? Quantos temos no cérebro? E quais são as doenças que vêm sendo acometidas hoje, por exemplo, de intestino, e que a gente estuda na neurociência, que podem ter fundos, sim, emocionais. Então, por Sem isso que eu dúvida. chamei o senhor para conversar sobre isso, né? E fala, fale sobre isso. A gente não enxerga, mas ele existe, ele sente e traz doença. Desculpa, Olha, André, doutor. muito sábia a sua colocação, muito sábia. O intestino é chamado de segundo cérebro, né? Porque ele Exatamente. recebe uma série de impactos, mas é realmente desafiador, porque falando, por exemplo, dando um exemplo, atrás de uma doença depressiva ou de um episódio depressivo, pode ser só um episódio, um luto, uma perda, algo transitório, ou pode ser um episódio mais prolongado, ou, dependendo do tempo, eles podem se configurar como doença depressiva. Esse entendimento é difícil para as pessoas aceitarem, mas eu estou deprimido, mas eu estou com problema mental, eu não sou louco. Quer dizer, o preconceito vem desde a própria população até os gestores e até no próprio corpo médico ainda existe prevenção e desconhecimento. Eu estava falando de ameaça, que é uma coisa muito importante. O cérebro do funcionário, do colaborador, o meu, o seu, de todos nós, ele reage de uma forma especial frente à ameaça. E essa ameaça pode ser identificada na figura do líder. Porque o líder pode ser o que demite, o líder pode ser o que chama atenção em empresas que funcionam por produtividade e lucro, que é a máxima da economia de mercado, onde não existe respeito ao ser humano. Cada vez o funcionário é mais exigido, e aí que não cumpra, e ele tem medo de não cumprir o que o gestor pede, porque aí ele vai ser despedido, vai ser mandado embora. Então, ele mesmo extrapola a sua própria condição de doença, exigindo do cérebro e do corpo que ele não pode dar, e quando chega a nós, já chega bastante acometido, bastante doente, já num grau de incapacidade. Esse gestor, se entendesse um pouco de neuroconexão, de neuroplasticidade, da importância que ele tem, o gestor, como líder, que é um apaziguador. Do Quem vai impacto, né, dar doutor? o impacto, é a empatia. Ele tem que transmitir, primeiro, confiança. Primeira coisa, olha, você está aqui nessa empresa, você pode confiar, porque eu estou com você. Ele tem que ir e conhecer quantos funcionários ele puder. E nós chamamos, eu e Aldemir, pelo nome. Né? Ele tem que transmitir um senso de justiça, porque o cérebro se rebela muito em termos de reações não conscientes quando há uma injustiça, quando há algo que não está correto. Ele tem que transmitir um senso de confiabilidade, de certeza. Quer dizer, há muita coisa que o bom gestor pode fazer, baseado em estudos da neurociência, que vão mudar o interrelacionamento dele com o grupo que ele lidera, porque há vários níveis de gestão. E nos vários níveis isso precisa ser aplicado até chegar a um nível mais simples. Então, é muito importante tudo que nós aprendemos e vivemos na neurociência, a capacidade de regeneração do cérebro, a capacidade de recuperação desses estados de doença. Então, nada de mandar o funcionário embora, como eu e o Aldemir fazemos, vamos dar um afastamento, Pércio, trata rápido, vamos lá, e isso e aqui, e eu, Aldemir, segura isso aqui mais um pouquinho. Essa interface, Aldemir tem acesso direto aos gestores. Então, isso numa empresa, eu estou citando o Mackenzie como exemplo,
mas existem outras que fazem isso, é de fundamental importância. As neurociências dão novas ferramentas de conhecimento do cérebro humano e, com isso, o gestor pode saber que aquilo está no limite daquele funcionário, mas não no limite de um outro. E várias outras coisas que a gente pode falar. E para isso, doutor, o gestor precisa se reconhecer, né, doutor? Né? A gente fala muito do gestor e da liderança, sim, pessoal, como eu falaria do pai, da mãe, né, da pessoa responsável Sim. Ali e que está com a propriedade e que pode, sim, acometer o outro, muitas vezes sem perceber, de forma inconsciente, Sem né, dúvida. Olha, complementando, doutora Andréia, um dos problemas sérios que eu me preocupo é que a população está perdida. Ela não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Que Martin Heidegger chamou de momento de ruína. Né? Ela não se reconhece a si própria. O indivíduo vai se afastando dele mesmo, lenta e imperceptivelmente, e de repente ele olha para o espelho: o que eu estou fazendo? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou com isso? Essa perda de identidade, perda de significado, ressignificar a si próprio, ressignificar a vida, é trabalho da saúde mental. Nós temos que discutir isso com o nosso cliente. Se esse é o caminho que realmente ele quer, se esse é o caminho que vai trazer felicidade, se era isso que ele estava buscando, porque às vezes ele carrega frustrações e uma série de outros problemas que chegam a nós, porque ele não sabe realmente o que ele quer, nem dele e nem da empresa, e a empresa também está perdida, a empresa quer lucro. E não enxerga que aquele funcionário pode ser tratado de outra forma, pode ser investido nele, pode ser entendido a deficiência que ele tem, e aí as coisas se harmonizam e a empresa ganha mais, porque ela gasta menos, como o Aldemir sabiamente falou, com saúde, porque saúde custa muito caro, custo direto e indireto. Mas Obrigada, o que importa é a felicidade da pessoa, é o indivíduo estar bem, porque estando bem com ele estará bem com todos aqueles que o rodeiam. E isso é que é importante. Muito bem, né? E o estar bem, estar feliz, existem pesquisas que comprovam que a performance está ligada a um estado realmente de satisfação, de vida plena, que a gente chama, né? Que as pessoas muitas vezes não percebem, né? A psicologia positiva trata muito disso, né? Que um dos mecanismos de você performar e trazer resultado é você estar bem. Por isso que eu vou convidar o doutor Fabiano com as minhas questões sensíveis para ele, para entrar na roda. E doutor Fabiano, como fazer com o bullying, né? Que as pessoas que vão buscar isso, elas acabam sendo acometidas e sofrem. E uma segunda questão, nós estamos falando aqui, até agora nós demos o exemplo do Mackenzie, ou de organizações que têm condições. Para as organizações que não têm condições, né? Tem como fazer parcerias, usar os centros de psicologia das faculdades, buscar fazer alianças com escritórios, né? Com consultórios, desculpa, né? Mas existem mecanismos de ajudar para apoiar a cuidar dessa saúde mental, muitas vezes onde você não tem tantos recursos como uma empresa. Então, falando hoje que existe uma grande parte da economia que é regida por pequenas e médias empresas, considerando aí 54%, 55% da economia brasileira, existiriam mecanismos, né? Eu conheço alguns centros universitários, por exemplo, Mackenzie e outras faculdades que têm de apoio, elas estariam abertas a receber, por exemplo, essas organizações que não têm condições de ter esse profissional dentro da empresa? São duas questões, de auxílio e apoio a essas alianças e do bullying. Legal, André, obrigado aí pela pergunta. Na questão do bullying, eu acho que aí é função do gestor, não só do gestor, acho que isso tem que ser uma coisa compartilhada com o gestor, talvez seja a grande liderança, mas ele tem de compartilhar isso com os outros colaboradores, com os colegas de trabalho da pessoa que está em alguma situação de vulnerabilidade. Se criar um ambiente onde as pessoas consigam trabalhar, consigam perceber e entender as diferenças, consigam lidar com as diferenças. Você tem hoje empresas que acabam se especializando nessa questão da gestão da diferença, né? A gente tem vários ex-alunos aí que trabalham com questões desse tipo nas organizações.
Então, é importante que você consiga trabalhar com isso e criar um ambiente de trabalho, acho que a questão do ambiente de trabalho é fundamental, que consiga garantir que essas pessoas que se expressam diferentes, até para poder, de maneira diferente, até para poder acolher quando alguém estiver passando por uma situação de vulnerabilidade. Quanto à questão das parcerias, de fato, primeiro uma coisa interessante, quando você tem a possibilidade de um convênio médico, os convênios hoje eles cobrem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, então quando tem a possibilidade disso, óbvio que é uma saída, é uma solução. Agora, um outro caminho é esse, né? Então, as clínicas psicológicas das universidades, sim, podem ser uma parceria, um caminho interessante de contato. Esses serviços, a gente, inclusive, no Mackenzie, a gente tem vários tipos de atividades que a gente faz em parceria com organizações. Então, as universidades, elas fazem isso também. Então, não só atender a pessoa que procura um atendimento de psicoterapia, mas fazer algum tipo de intervenção na organização para lidar com as questões de saúde mental. Então, não só atender individualmente a pessoa, mas fazer uma intervenção institucional. E também fazer parceria com pequenos grupos, né? Hoje a gente tem, em psicologia, em serviços médicos, em serviços na área da saúde, é muito comum você ter clínicas que vão cobrar até com um valor muito mais acessível, e aí, se a organização ela fizer um tipo de parceria, óbvio que esse valor ele pode ser ainda mais baixo. Então, sim, é possível esse tipo de parceria. E eu acho que pensando do ponto de vista da psicologia, e mais especificamente, não só pensando na questão de quem adoeceu, mas pensando na prevenção, como é que eu posso criar estratégias para conseguir evitar o adoecimento, né? Porque ninguém quer que a pessoa adoeça, né? Acho que a nossa conversa toda aqui é no sentido de que a pessoa não fique deprimida, não tenha o burnout, não tenha o afastamento do trabalho. Então, como é que a gente pode intervir na situação de trabalho para que isso não aconteça? Acho que esse é o caminho. Ainda, doutor Fabiano, tem uma questão que o Daniel traz, né? E ele fala, olha, alerta máximo, né? Muito sofrimento emocional, achar que é frescura, desinformação. Então, a gente ainda percebe que realmente que isso acontece muito, né? Ainda teve uma outra participação aqui, que ele mesmo traz, não sei se foi o próprio Daniel, sobre sistemas, por exemplo, autoritários de gestão e que trazem acometimento realmente de doenças emocionais. Como essas pessoas elas podem intervir? Porque muitas vezes o liderado, né, o colaborador, ele tem medo de abordar o gestor, né? O que você acha que é importante na condução dessas pessoas que estão em sofrimento emocional, pessoal, e que têm medo de falar com a empresa ou com a gestão? O que o senhor aconselha para essas pessoas? Bom, acho que tem uma coisa que é interessante estar falando aqui do sofrimento do colaborador e tudo mais, mas também tem o sofrimento do gestor, né? Sim. Porque o gestor também adoece, né? Eu, como coordenador de curso, não adoeci ainda, como gestor também não adoeci, mas a gente sofre também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o gestor ele também faz parte da organização e está cometido também, né? Às vezes por mecanismos e funcionamentos. Óbvio que eu acho que o colaborador, ele às vezes tem que procurar parcerias pensando nisso, né? Então, toda uma organização, eu não consigo ter reconhecido o meu sofrimento, a minha condição. Às vezes procurar parcerias com próprios colegas, né? Às vezes conversar com alguém ajuda a fazer um pouco essa mediação, né? Isso é uma coisa que eu faço muito, né? Que às vezes acontece, pensando inclusive no meu, às vezes gerindo, né? Sei, um professor não me procura diretamente, alguma pessoa não me procura diretamente, mas procura um colega, então às vezes fazer parcerias e criar estratégias e alguns mecanismos de defesa podem ajudar nessa procura, nesse contato, né? Eu acho que às vezes criar essas estratégias coletivas, procurando alguém que possa te apoiar, às vezes fortalece. E aí tem a condição sim de conversar com o gestor. Óbvio que às vezes quando a gente está trabalhando numa empresa muito pequena, às vezes você tem 2 colaboradores, 3 colaboradores, é um grupo muito pequeno de trabalhadores, mas eu acho que essas estratégias mais horizontais podem ajudar nisso também. Ok, obrigada, doutor Fabiano. Pessoal, vamos lá, podem trazer suas questões, porque eu tenho uma questão aqui para o doutor Pércio. Vou colocá-lo na roda aqui. Doutor,
O que esperar pós-pandemia? Nós estamos falando da dor do luto, de pessoas acometidas por perdas muitas vezes econômicas, financeiras, luto, incerteza, ansiedade. Como receber essas pessoas, né? Como muitas vezes nem todos, né? Até o Daniel disse aqui que todo gestor bate um coração, sim, mas nem todos estão preparados, né? Para receber. Como se preparar para isso, né? Sim, Daniel, né? Por detrás de um gestor sempre tem um coração. Isso. Mas muitas vezes, né? Eles não estão preparados e as pessoas estão, né? A gente está vivendo aí a dor do luto, da ansiedade, das incertezas. O que o senhor acha que é possível ser feito? Doutor Pércio, está desligado o seu microfone. Pois é, eu não consigo voltar. Voltou, doutor. Voltou? Voltou, o senhor está conosco. Tá me ouvindo? Sim, senhor. E está me vendo? Sim, 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 Olha que doutor. bom. Então, eu vou tentar responder. É uma grande incógnita, porque nós não sabemos como vai ser o novo amanhã, como o Aldemir falou. E estamos num momento de muita expectativa, daí o termo de aumento da ansiedade, porque ansiedade é esperar, é expectar, e ninguém tem certeza realmente sobre o dia de amanhã. É uma grande incógnita. Ora, as pessoas que têm outras ferramentas, e a ferramenta começa com o autoconhecimento, com o conhecimento de si próprio, com o conhecimento, inclusive, da sua fraqueza, da sua dificuldade, com o conhecimento da sua meta. Espera aí, será que eu vou chegar lá mesmo? E se eu não chegar, o que vai acontecer? Tudo isso é autoconhecimento, é se situar, é ter propósito. Viktor Frankl escreveu muito a respeito disso, vida com propósito, ou seja, a importância de um propósito, de uma direção, mas outras ferramentas culturais, várias formas de cultura, religiosas, ajudas, como o professor Fabiano falou, às vezes quem dá ajuda é um colega de trabalho, e não um profissional. E esse colega de trabalho falou a palavra certa, na hora certa. Agora, uma coisa que eu penso também é que não adianta nós queremos levar um problema de um colaborador a um gestor se a liderança não der apoio, a liderança máxima. Então, é importante se fazer uma nova cultura, e a pandemia, em parte, veio para que todos nós façamos uma reflexão do que temos, do que somos, aonde queremos chegar, como vamos chegar, porque os caminhos mudaram. Agora, quem tem confiança em si, quem tem confiança em outras instâncias, quem tem confiança na vida, quem tem mais recurso, vai chegar lá, vai ultrapassar esta pandemia, como a humanidade já ultrapassou outras pandemias, e nós temos que tirar da pandemia o ensinamento, que é, primeiro, se voltar para si e não fazer como muitos estão fazendo, se voltar para o desespero. Desespero não vai resolver, ansiedade não vai nos dar a porta. Agora, a porta pode ser descoberta, existem várias portas, existem muitas janelas que passam por diversos caminhos, e é isto que o ser humano tem que fazer, criar novas opções, novas oportunidades, mas para isso ele tem que ter energia. E depressão é falta de energia. Então, se o ser humano não estiver bem com saúde mental, ele não vai ter energia para criar, porque criar demanda energia. Ele vai se acomodar e sofrer. Enquanto alguns sofrem, outros ganham. Não é que ganham no sentido financeiro, se enriquecem, amadurecem. Então, está na hora de não pensar mais, quando um funcionário está com algum problema, que falta maturidade, que falta competência, Não, pode faltar condição energética cerebral. E aí ele entra no estado de pouca energia, e isto o compromete muito. Agora, temos um amanhã, vamos chegar lá, e temos que tomar todos os cuidados que a medicina alerta, desde a vacinação em massa, até a prevenção ativa, até a prevenção dentro da empresa,
como o Mackenzie faz, ostensivamente, e tem que ser feito, para que nós tenhamos a alegria de contemplarmos um novo tempo, e melhor, com novas ferramentas de viver, descobrindo novas habilidades, novas competências. Então, são algumas coisas que eu reflexionei. Não sei se eu te respondi, Andréia. Respondeu sim, doutor, obrigado. Inclusive, traz aqui um outro comentário, doutor Pércio do Leônidas, que ele diz: a incerteza é a mãe da ansiedade. É isso mesmo, doutor? Olha, A senhora diz sim ou não para o Leônidas? É por aí. Eu sou apaixonado por ansiedade, mas eu acho que o grande pai da ansiedade é o medo. O medo, que é um sentimento instintivo, que é o primeiro que o ser humano tem contato, e do medo vem uma série de filhotes. O medo tem muitos filhos. Um dos filhos é a ansiedade, porque o ser humano ganhou a capacidade mental de antecipar o futuro. Só que nessa antecipação, ele não antecipa que vai dar tudo certo. Quando ele está ameaçado, ele antecipa que vai ser um caos. Então, o homem se torna um antecipador. Antecipa a dor. Por causa de quê? Por causa do medo. Ele vive num eterno preparo para talvez uma coisa que não aconteça. Então, claro que a incerteza é um dos patrocinadores da ansiedade, mas o medo é, sem dúvida nenhuma, a matriz, o grande patrocinador do qual advém uma série de outros sintomas psicológicos, estruturação da personalidade, mecanismos de defesa. Bem, não vou falar sobre isso, senão a web não acaba, mas é um assunto apaixonante. Obrigada, doutor. Doutor Aldemir, tem um comentário do Daniel aqui, que ele diz que a depressão é terrível, que ela drena toda a energia e motivação de uma pessoa, e que ela faz com que a pessoa se sinta incapaz, mesmo quando plenamente capaz, né? Como diagnosticá-la e como saber em que ponto eu não consigo mais cuidar sozinho? Porque tem muito aquelas receitas domésticas, né? Ah, sentiu depressão, até como alguém colocou no próprio chat, né? Ah, vai caminhar, vai comer doce, né? E a gente sabe que não é assim, né, doutor? Então, até que ponto a pessoa ela pode diagnosticar realmente e falar, eu sou capaz de cuidar disso sozinho, ou tem um ponto que eu devo falar, não, eu preciso de uma ajuda de um especialista, de um médico, de um psicólogo? Boa pergunta. Essa sensibilidade tem que partir do próprio paciente, vamos dizer assim. Em medicina, nós temos um jargão também que diz que o primeiro diagnóstico é o do paciente. No consultório, hoje em dia, com tanto doutor Google que existe atualmente, eu e o Pércio somos da época que nós se formamos sem doutor Google. Então, nós não somos. Mas hoje em dia, assim, o paciente ele já procura ajuda médica, ajuda do psicólogo, já com diagnóstico, porque ele já foi atrás. Então, ele já tem alguns sintomas, tá? Ele procura informação. E a informação hoje, Andréia, ela é muito fácil, ela é rápida e ela é abundante. O que precisa é selecionar a fonte. Hoje em dia, existe uma indústria muito rica de fake news, de informações erradas, de política, esse debate entre direita e esquerda só serve para aumentar a ansiedade do povo, na verdade. O presidente de um lado, a mídia do outro, a medicina de um lado, CPI. Isso, para quem acompanha, não faz bem para uma saúde emocional. Por quê? Porque é a parte fraca, é a do paciente. Ele se sente à mercê de toda essa politicagem, vamos dizer assim. Mas o diagnóstico, respondendo à tua pergunta, é realmente o primeiro do paciente. Ele sabe que está, como você mesmo disse, a pessoa sempre cuidou do corpo e o cérebro sempre ficou em segundo plano, na verdade. Faz botox, mas não tem como dar uma melhorada no cérebro. Eu acho que com o advento da pandemia, isso mudou um pouquinho. Com o confinamento das pessoas dentro de casa, não houve a necessidade imediata do cuidado do corpo, tanto que a maioria ganhou peso, certo? Por quê? Porque não pode ir na academia, não pode fazer exercício, se tem que sair de máscara,
então já nem sai, né? Se não saia, se sair, sai de máscara, está escrito em todo lugar, não é verdade? Então a pessoa se confia. Ficando em casa, o que ela tem que fazer é trabalhar o cérebro dela. Então, a pessoa esperta, com sabedoria, trabalhou o cérebro dela nessa pandemia. Então, isso, nem todos têm esse discernimento para poder investir na sua intelectualidade, né, para poder controlar as suas emoções. E existem os casos, então, que, como o Pércio bem falou, o medo gera ansiedade, antecipa a dor, a pessoa sofre por motivos que ainda não foi acometida, né? Um luto na família também é de difícil recuperação, né? Dependendo da pessoa da família, é como tirar o chão dessa pessoa, né? Às vezes era o pai que provia todo o sustento da família que faleceu. É complicado. Então, as empresas têm que estar atentas também a esse tipo de situação dos seus funcionários, né? Agora, com o retorno gradual às atividades, nós vamos voltar à normalidade, mas com cicatrizes. Isso é muito importante, tá? A cicatriz, tá? Porque a cicatriz está lá, na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. Então, ela perdeu um ente querido nessa pandemia, o medo existe. Todo mundo fala, mas é que nem a gripe de 2009. Não, não foi que nem a gripe de 2009. O surto de gripe de 2009 já tinha vacina, já logo de início, foi rápido, não precisou de confinamento, então foi bem mais atenuante. A pandemia ainda tem cicatrizes, vai deixar cicatrizes. Então, é muito importante que as empresas prestem atenção. O Fabiano falou muito bem como a pessoa deve se comportar, procurando parcerias, né? Se não tiver o serviço médico na empresa, for uma empresa pequena, que tenha um plano de saúde e ofereça aos seus funcionários. Eu já trabalhei em empresas pequenas que faz um plano de saúde baratinho para um funcionário, para pelo menos ele ter um acesso mais rápido a um psicólogo, a um nutricionista, né? A um fisioterapeuta. Isso é muito importante. É o médico, né? O nosso sistema de saúde público está sobrecarregado atualmente. Ninguém vai querer passar hoje no endocrinologista para fazer emagrecimento, porque não tem espaço. Está todo mundo voltado agora para vacinação e para a pandemia. Então é complicado. O Mackenzie mesmo utiliza bastante o plano de saúde. É uma parceria maravilhosa, a gente usa mesmo, tá? Eles têm nos auxiliado muito. Com o advento da pandemia, a telemedicina progrediu, né? E nós usamos bastante. E a telemedicina até para o lado da psicologia, né? Psicólogos fazendo psicoterapia através da internet, através de plataformas não presenciais. Isso é um novo mundo. Isso chegou para ficar. Então, as ferramentas existem. Basta ter conhecimento e disponibilidade para os funcionários dessas ferramentas. Tá bom? Ok. O doutor Aldemir teve um comentário aqui que justamente para o senhor, da Thaís, né, que diz que o senhor foi bastante preciso na observação quando o senhor fala justamente das cicatrizes, né, que foi um período de muito aprendizado e perdas, e por isso que nós trouxemos as questões anteriores, porque a gente não pode ignorar isso hoje nas organizações, né, não dá para falar só de resultado sem justamente entender essa cicatriz. Muito obrigada, doutor. É isso aí. Doutor Fabiano, que tal o senhor falar com a Gabriele, que diz que acredita que a depressão pode ser incapacitante, dificulta a busca por ajuda sozinha? Eu concordo com ela, né? Falo por experiência própria, quando eu tenho uma crise, eu não quero sair da cama, né? E existe muitos momentos, como ela traz, né? A rede de apoio é muito importante, né? Me ajuda a ir buscar uma ajuda profissional, né? Essa rede de apoio. O que o senhor traria ali, e aí já nós estamos encaminhando para as nossas considerações finais, então gostaria que o senhor trouxesse a sua fala para a Gabriele e já deixasse as suas palavras finais, por favor. Ótimo, obrigado, André. Obrigado aí pela pergunta, Gabriele, e acho que você expôs a pergunta e já conseguiu achar a resposta, fico contente.
eu acho que é procurar essa rede de apoio, né? Que às vezes vem da família, às vezes vem de uma amiga, às vezes é de um amigo, às vezes vem do pastor, às vezes vem de uma pessoa próxima que você consegue confiar e que pode te ajudar. Muitas vezes você não consegue, às vezes falta energia. Acho que o próprio Pércio expôs essa questão, falta energia mesmo, às vezes você não consegue sair. E aí você precisa de ajuda. Acho que, assim, não sei, a gente tá todo mundo falando aqui da incerteza, de que mundo que a gente está indo, já vou conduzindo um pouco também para a fala final, a gente já indo para um pouco para uma incerteza do mundo que a gente está indo, do que vai acontecer no pós-pandemia, mas uma coisa que ajuda e pode facilitar a maneira como a gente vai a encontrar um lugar nesse novo mundo é procurando apoio, é procurando ajuda, é fazendo parcerias, essas pessoas que a gente de repente conseguiu encontrar essa, né, força que às vezes pode nem ter sido tão grande que a gente conseguiu achar nesse período, ser levado junto com as cicatrizes que vão ser marcadas, né? Acho que o Aldemir, quando falou, foi muito preciso nisso. Mas eu acho que a gente precisa dessa rede de apoio, dessa rede de pessoas próximas, que podem ajudar a gente a encontrar soluções e saídas. Eu acho que esse é o caminho. No mundo da organização e no mundo de uma maneira geral. Eu acho que não estou falando mais sobre organização. Obrigado aí pelo convite para falar com vocês. Obrigada, doutor Fabiano. Doutor Pércio, por favor, as suas considerações finais. Olha, primeiro um prazer falar de uma coisa que é tão importante, e se eu pudesse dar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, qualquer órgão do corpo adoece. E o cérebro é um órgão como qualquer outro, então ele pode também ser acometido por estresse, principalmente, por cansaço, por fadiga, e disso advir um quadro depressivo leve. Cara, parece que está mal-humorado, um quadro depressivo moderado, já compromete a capacidade de trabalho, e um quadro depressivo grave, como o Aldemir pontuou, que pode levar ao suicídio. Então, o espaço para falarmos disso, para tirarmos os estigmas de que o cérebro é um órgão como qualquer outro e pode adoecer, e nós temos que ter acolhimento e cuidar dessas pessoas. Agora, existe sim uma palavra de esperança, muito importante. Nós temos que ter uma vontade de irmos além, de darmos um outro passo, de termos esperança do que nos espera. Claro, as cicatrizes vão ficar, quando a gente prega um prego numa madeira, pode tirar o prego, a cicatriz está lá. Mas podemos lidar com a cicatriz. E o que é uma grande perda hoje, amanhã vai se transformar numa saudade. Então, tudo pode ser mudado no cérebro, porque o cérebro tem neuroplasticidade, ele tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande. Então, vamos nos adaptar, vamos reconhecer nossas limitações, vamos olhar para dentro, nos encontrar, vamos olhar para cima também, à procura de um valor espiritual maior do que tudo isso aqui que estamos falando, e aí o ser humano vai conseguir transitar melhor. Obrigada, doutor. Doutor Aldemir, por favor, as suas considerações finais. Convite. Ok. Opa, tá aqui. Agradeço o convite, foi muito bom participar, e vai ficar aquele gostinho de quero mais, né, doutora Andréa? Como o tema da resiliência, eu acho o tema saúde mental é fascinante e ganhou destaque agora com a pandemia e muita importância. Então, nós temos que conversar bastante sobre isso, trabalhar, conversar é o melhor remédio. Conversar bastante, não deixar o sentimento estrangular as suas palavras, né? Isso é muito importante. Como o Fabiano falou, como o Pércio falou, né? A disponibilidade, os elos familiares têm que ser reforçados, né? Os de amizade, uma amiga, às vezes é muito mais importante para você, um ouvinte, vamos dizer assim. E nós, do serviço médicos, trabalhamos mais como ouvintes do que como atuantes em termos de medicação, né? Você estar disponível para ouvir uma pessoa é muito mais importante, às vezes, do que você passar um remedinho, um antidepressivo, que vai ser
uma tábua de salvação e mais temporária, né? Então, eu agradeço, eu acho que o tema é fascinante, a gente tem que cuidar, lembrando sempre que a saúde, pela sua própria definição, é física, mental e espiritual. E o Mackenzie trabalha esses 3 fatores como uma importância única e igual. Então, isso é muito importante para os nossos funcionários e eu dou graças a Deus de poder trabalhar numa empresa desse porte com esse entendimento de saúde do funcionário. E eu acho que isso tem que servir como exemplo para as outras. Muito obrigado, André. Muito obrigada, doutor. Eu gostaria também de fazer as minhas palavras finais aí, né? De pegar um espaço até como um depoimento pessoal. Todas as vezes que eu fui me desenvolver, buscar ajuda, muitas vezes eu não entendia em muitos eixos o porquê não acontecia. E eu queria deixar a palavra do autocuidado, né? Porque o autocuidado hoje é uma coisa que se fala pouco, né? Muitas vezes a gente quer corrigir, e acho que uma palavra que nós não falamos hoje, né? O ser humano ele se frustra muito porque ele tem uma expectativa muito forte do que ele não é capaz de transformar. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria: cuida de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida, cuide de você, porque você não vai conseguir oferecer para o outro o que você não tem ou o que você não é. Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir realmente ter aquela pessoa, ter aquela oportunidade do meio externo. E você vai precisar levantar, sim, sozinho e caminhar na busca dessa sua própria cura, seja no campo espiritual, seja no campo da saúde biológica, ou seja no campo da saúde mental. Mas é importante que a gente entenda que a vida é para ser vivida em vida, né? E que o nosso maior legado é deixar essa esperança, né? Alimentar realmente esse desejo de ser o que eu desejo ser em vida. Porque muitas vezes falam de nós em memória. Então, pratique a sua vida em vida, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte que a gente fala muito pouco e a como eu gostaria de ser lembrado. Faça hoje essa vida de como, né? Pratique hoje esse autocuidado com você. Queria assim, me sentir honrada em poder mediar com pessoas brilhantes, como os nossos convidados. Dizer que foi uma honra de verdade, né? Agradeço demais por vocês terem aceitado esse convite, de ter estado conosco. Sei que a participação de todos que estão nos acompanhando foi imprescindível para que esse evento acontecesse, para que as nossas vidas pudessem ser transformadas, né? Não só com palavras, mas com ações que nós podemos praticar a partir de hoje. Queria colocar o Mackenzie Soluções à disposição, né? O Mackenzie Soluções é um parceiro para trabalhar nessa ponte de desenvolvimento de saúde mental, né? Tem vários cursos, inclusive curtos de extensão que podem trazer esses insights, seja da área da psicologia e em todas as outras áreas aí de neurociência, que a gente realmente pode ser um parceiro seu, né? E um parceiro com vontade de fazer a diferença, né, pessoal? Nós não queremos só levar conteúdo técnico. Realmente, o nosso desejo, enquanto professores, enquanto Mackenzie Soluções, é trazer uma solução, por isso Mackenzie Soluções, né? E fazer com que você se sinta extremamente satisfeito com a transformação que você pode encontrar. Fiquem todos atentos às nossas redes sociais. Como o doutor Aldemir disse, deu um gostinho de quero mais, pode ser que a gente faça aí um segundo voltado à saúde mental. Deixo aqui um convite, né, para o doutor Pércio, para o doutor Fabiano, porque eu acho que isso a gente tem que falar mais mesmo. A gente fala muito de resultados e ainda fala pouco do que as pessoas sentem. Gente que cuida de gente. Então, realmente foi uma honra estar com vocês e espero revê-los em breve. Muito obrigada, pessoal.